Estaremos hoje iniciando o capítulo 2, série de pregações na carta aos Filipenses. O versículo tema que nós escolhemos para essa série de mensagens é Filipenses capítulo 4, versículo 4, que nos diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E essa é a característica do cristão, amém? Ele é alegre e deve ser alegre, mesmo em situações que muitas vezes não são tão alegres. Ele deve ser alegre na questão de que Deus está no controle, e Deus realmente vai fazer com que aquilo que estamos passando vai ter um fim bom, ou seja, Deus vai ter um propósito bom para aquela situação difícil. E o apóstolo Paulo, falando aqui de Filipenses, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Então, ele não estava na sua casa tranquilo, ele não estava numa situação favorável, estava preso. E ele escreveu essa carta de alegria, ao mesmo tempo também chamando aí um pouco a atenção dos filipenses, mas é uma carta alegre. Por isso ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. O tema de hoje, estamos aí no versículo 1 ao 4, capítulo 2, iniciando o capítulo. O tema de hoje é como viver em harmonia na igreja. Como viver em harmonia na igreja, ou na casa de Deus, ou entre os salvos, né? Como nós podemos viver em harmonia. Vamos então ler o nosso texto, Filipenses 2, versículo 1 ao 4, os que podem se colocam de pé. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, neste momento nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, reconhecendo, Pai, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, mas sabemos que estamos aqui unicamente pela Tua vontade e pelo Teu poder. Então pedimos que essa mensagem esteja tocando, Pai, nossos corações, que o Santo Espírito esteja trabalhando em nossas vidas. Se houver alguém que não é salvo, que possa realmente se arrepender de seus pecados e colocar a sua confiança em Cristo. E edifica, Pai, os cristãos, edifica os salvos, e que nós possamos sair daqui com um propósito a mais nessa noite. E é em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aproveitando também, é bom ver a família, né, do Joselito. É um prazer vê-los, né? Eu não lembro o nome de todos, mas Joselito eu lembro porque eu peguei o WhatsApp dele, né? E a gente tem mandado uma mensagem, é uma grande bênção tê-los conosco. Deus abençoe toda a família. Ok, irmãos. E também a Amanda, né? Começou a vir, está firme, graças a Deus. Uma grande bênção vê-la aí conosco, né? E vamos orar pela família dela, né? O pai dela muitas vezes vem aí buscar ela, a gente conversa um pouco, né? Orar que eles possam vir também, né? Amém? Então, irmãos, como viver em harmonia na igreja? Como viver em harmonia na igreja? Nós já percebemos que o apóstolo Paulo amava muito os irmãos filipenses. Por isso, ele sempre se preocupou com essa igreja. Geralmente o pastor, o missionário, que se preocupa, que ama realmente uma igreja e se preocupa com ela, ele tende também a dar algumas palavras de correção, ou pelo menos tenta ajudar de uma forma. A preocupação de Paulo era que a igreja dos filipenses fosse uma igreja onde houvesse unidade e, principalmente, harmonia. Ou seja, um lugar onde todos se sintam bem-vindos, onde todos trabalham, onde todos se amam e demonstram amor um pelos outros,
Este era o propósito de Paulo para os filipenses. Por isso ele já começou a exortá-lo eles, já no capítulo anterior, no versículo 27, conforme nós já passamos, né? Filipenses 1, 27, lembrando o versículo, ele disse: somente devei-vos portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Você percebe aí como que Paulo está dizendo para eles que a alegria dele seria realmente ouvir deles que eles estavam unidos, né, no mesmo espírito, combatendo junto a batalha da fé, o bom combate que ele mesmo cita, né, também. Então é interessante, irmãos, notar que a convivência entre os irmãos salvos em Cristo, ou seja, a convivência na igreja, deveria ser exemplo de convivência, deveria realmente ser exemplo para as outras pessoas, mas nem sempre é, infelizmente dizendo, né, as pessoas quando chegarem a uma igreja cristã, uma igreja que se considera realmente a igreja de Cristo, deveria notar uma diferença, deveria notar uma unidade, deveria sentir a harmonia que existe entre aqueles irmãos. Vamos ver se melhora, senão eu vou pegar igual Edir Macedo, né? E eu não gosto não, né? Ok? Ok, então por isso Paulo ele continua a exortação que começou no capítulo 1, versículo 27. Ele apela em favor da unidade dos irmãos filipenses, dando ensinamentos, e ensinamentos claros de como a igreja, ou aquela igreja dos filipenses, inclusive nós também como igreja, como as igrejas podem viver em harmonia e unidade no mesmo propósito, demonstrando o verdadeiro amor entre eles, o que traria, ele deixa aí claro, o que traria grande alegria para Paulo. A igreja, irmãos, deve ser um lugar onde há harmonia entre os irmãos em Cristo. E para isso, Paulo nos dá ensinamentos importantes para chegarmos a este objetivo. Então, quais são estes ensinamentos bíblicos? Primeiramente, o que toda igreja tem. Paulo lhe dá aí uma lista, o que toda igreja tem, no versículo 1, que diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Então, primeiramente, Paulo coloca algumas bases do cristianismo, junto também com uma inclinação humana. Vamos entender melhor então o texto. Toda a igreja tem aqueles que são confortados ou exortados em Cristo. Quem são estes? São aqueles que estão em Cristo. Toda a igreja tem esse grupo de pessoas. Aqueles que estão em Cristo, que são confortados e exortados em Cristo. A ideia aqui é de alguém que está ao lado, como um advogado. Geralmente, né, nos tribunais, o advogado está do lado, né, do réu, do lado da pessoa com quem ele está defendendo a causa. Então, ele está usando um termo nesse sentido aí, sobre esse confortados e exortados em Cristo. Paulo está lembrando, irmãos, de que eles respondiam somente a Cristo, e que em Cristo eles seriam fortalecidos. Ele está deixando isso claro para eles. Em segundo lugar, toda a igreja também tem aqueles que manifestam
a consolação de amor. Ou seja, o que é isso? É um interesse pelo outro. Interesse pelo outro. Relacionando para o bem do outro. Não importando o preço que será pago para isso. Isto é possível por causa do grande amor de Deus derramado em nossos corações. Nós temos essa capacidade, não só humanamente falando, mas principalmente espiritualmente falando, pois o amor de Deus, quando nós recebemos Cristo, ele é derramado em nossos corações. E nós conseguimos então demonstrar um perfeito amor. Em terceiro lugar, toda a igreja também tem aqueles que têm comunhão no Espírito, como com os irmãos em Cristo. Ou seja, aqui indica uma vida comum ou compartilhada, uma vida que deve ser compartilhada. Todos essas frases que o apóstolo Paulo colocou, todos esses tipos de pessoas, e principalmente irmãos, existem nas igrejas, talvez mais, talvez menos. No caso aqui, esse irmão, que no caso ele tem comunhão do Espírito, ou indica uma vida comum, compartilhada, este aqui é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, não é o Espírito humano. Sabemos que é o Espírito Santo quem nos une em amor, não é verdade? Porque quando somos salvos, o que o Espírito Santo faz? Ele nos batiza ou nos coloca no corpo de Cristo. Então, a nossa união como igreja, como salvos, é mediante ao Espírito Santo. E por último, toda a igreja tem também aqueles que têm entranháveis afetos e compaixões, ou seja, uma terna afeição que vem adequadamente do coração. Toda a igreja tem aqueles irmãos que a gente percebe, parece que ama mais, né, ou tem uma afeição maior pelos outros. E a igreja sempre precisa de boa vontade ou bom espírito, porque precisamos, irmãos, saber que dissensão e divisão na igreja não são problemas insuperáveis. Isso pode ser superado, isso pode ser vencido. Eu sei que a maioria das igrejas, para não dizer todas, sempre tem aí alguns probleminhas, né? Sempre tem um tipo de dissensão, talvez até algum tipo de divisão, o que não deveria haver, mas se houver, tem como resolver. E aqui o apóstolo Paulo nos dá a solução para isso, para que uma igreja tenha harmonia e todos se sintam bem naquele grupo. Temos o conforto em Cristo, amém? Nós temos a consolação de amor, amém? Nós temos comunhão no Espírito, não é verdade? Temos alguns entranháveis afetos e compaixões, né? Por isso podemos ser uma igreja onde há harmonia e unidade entre os irmãos. Temos tudo, irmãos, que precisamos. Temos tudo o que precisamos para ser uma igreja onde há unidade e harmonia. Mas Paulo continua ensinando, ele ensina mais. Em segundo lugar, ele ensina o que é unidade. Paulo ensina o que é unidade no versículo 2. Ele diz o seguinte: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Só meditando um pouquinho, o que você pode pensar sobre aquela imagem? O que está acontecendo ali? É um quebra-cabeça, e cada um está com uma peça. Portanto, para juntar as peças, vai precisar de todos que têm um mesmo propósito, não é verdade? Como diz o versículo aí, o mesmo ânimo. Eles estão realmente querendo fazer a mesma coisa, estão com o mesmo sentimento. Então agora Paulo resume
o que é a verdadeira unidade, pois sem a unidade não podemos ou não pode haver harmonia. Sem unidade na igreja não pode haver harmonia na igreja. Unidade é o quê? O apóstolo Paulo diz aí, é sentir o mesmo, é ter o mesmo amor, é ter o mesmo ânimo. Isto é unidade. E nós percebemos que Paulo aí fala 2 vezes sobre a necessidade de ter o mesmo sentimento. Ele dá uma ênfase nisso, porque ele diz no início e no final do versículo, né? O mesmo sentimento. O motivo, irmãos, da repetição, nós veremos no versículo 3 e 4. Por que ele repetiu 2 vezes o mesmo sentimento? Nós vamos ver no versículo 3 e 4. Mas antes de ir para os próximos versículos, será que temos nós como igreja o mesmo sentimento? Será que nós podemos realmente dizer que a nossa igreja, todos que fazem parte, têm o mesmo sentimento? Será que podemos dizer que temos tido o mesmo amor? Será que podemos dizer que temos o mesmo ânimo? O que temos feito juntos? O que nós, como igreja, temos feito juntos? E, logicamente, além dos cultos, né? Além dos cultos. Então, os cultos não valem. O que temos junto? O que temos feito juntos? Além das reuniões dos cultos. Podemos dizer realmente que há harmonia em nossa igreja? Podemos dizer realmente que temos o mesmo sentimento, mesmo amor, mesmo ânimo? Uma pergunta para nós meditarmos. Em terceiro lugar, nós vemos aí que Paulo ensina sobre o segredo, que o segredo é a humildade. Ele ensina que o segredo para uma igreja viver em harmonia e até mesmo unidade, né, é a humildade. Olha o versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. No verso 3, está aí, né? Contenda e vanglória. Contenda e vanglória é o mesmo que partidarismo, ou contenda é o mesmo que partidarismo, e vanglória é o mesmo que ambição vã. Estes eram inimigos, teimosos e traiçoeiros da vida da igreja, e talvez são até hoje, contenda e vanglória. Por isso, irmãos, a contenda e a vanglória deveriam dar lugar à humildade na igreja. Humildade. Que o apóstolo Paulo diz aí, considerando os outros superiores a si mesmo. A questão aqui de considerar os outros superiores a si mesmo não é você se rebaixar, mas considerar os outros superiores a si mesmo é o mesmo que considerá-los merecedores de tratamento preferencial, ou seja, dar preferência aos outros antes de você mesmo. Quando eu quero primeiro, eu estou sendo o quê? Primeiro eu, depois os outros. Está claro, né? Estou sendo orgulhoso. Estou sendo, né? Eu estou agindo aí de vanglória, né? Eu estou me achando melhor do que os outros. Eu estou achando mais merecedor do que os outros. Mas a humildade não age assim. E a humildade é o segredo de haver harmonia numa igreja. A única rivalidade, irmãos, que deve haver numa igreja entre os irmãos é de quem ama mais o seu irmão.
É tipo assim, vamos ver quem ama mais. Vamos ver, irmão Dilson, quem ama mais? O senhor me ama mais do que eu te amo? Vamos ver quem ama. Vamos fazer uma competição. Essa competição, essa é a rivalidade que deveria haver numa igreja. Quem ama mais o seu irmão? Quem demonstra mais amor? Quem faz mais pelo outro? Mas é isso que nós vemos? Não responda, né? Mas deveria ser uma rivalidade santa, né? Quem ama mais? Quem demonstra mais? O versículo 4, Paulo nos mostra que, como irmãos em Cristo, não deveríamos nos preocupar em receber honras ou vantagens para nós mesmos. Mas deveríamos o quê? Deveríamos nos preocupar em que nossos irmãos sejam honrados e servidos. Ou seja, a nossa preocupação deveria ser com os outros, se eles estão sendo honrados, se eles estão sendo servidos, ou como eu posso servi-los. Isto é o segredo da verdadeira humildade. É você servir os outros. E Jesus foi o maior exemplo disso. A continuação do versículo que nós vamos ver na próxima mensagem cita um exemplo, que é Jesus Cristo. Ele foi o maior exemplo disso, não só pelo que diz aí na continuação do texto, mas eu sempre gosto, de citar, já citei várias vezes, aquela ocasião que ele chega com os apóstolos ali na última ceia e não havia quem lavasse os pés. Não havia servo ali para lavar os pés das pessoas que chegavam ali. E aí um olhou para o outro olhou para um e tal, e aquele silêncio todo, e quem vai se rebaixar, quem vai, mas ninguém fala nada, de repente Jesus vai lá, pega e começa a lavar os pés. Esse deveria ser, até ele diz isso, Jesus, fazer isso, para os outros. Então deveria ser realmente a nossa atitude de humildade, servir os outros, preocupar em servir os outros. Interessante notar que o contrário de humildade é vanglória, O que o apóstolo Paulo colocou aí. O contrário de humildade é vanglória. E o contrário de considerar os outros considerar os outros é a contenda ou ambição. Então ele colocou aí, o que não deve ser e o que deve ser, tipo o contrário, para nós entendermos muito bem que são duas coisas bem diferentes. Por isso, irmãos, o segredo de viver em harmonia na igreja está claro, que é a humildade. Como eu disse outro dia, acho que lá na casa do João Paulino, o culto lá de ação de graças, humildade não é aquela pessoa que fica no cantinho dele, não conversa com ninguém, fala baixinho. Não, isso não é humildade. Muitas vezes pessoas desse tipo é muito mais orgulhosas do que aquela outra que fala com todo mundo, que é mais saída. Então isso não é humildade. Humildade é o que nós vimos aqui, é o que a Bíblia diz. É você considerar os outros, é você se preocupar com os outros, é você realmente ver se os outros estão sendo servidos e não você. É você dar primazia para os outros e não para você mesmo. E aí vem a pergunta, qual é a imagem que temos de nós mesmos? Qual é a imagem que temos de nós mesmos comparando com os outros? O que você se considera? Melhor? Pior? Como nós nos olhamos, irmão, no espelho espiritual, vamos dizer assim, É um bom teste para vermos se somos humildes ou orgulhosos. E chegamos então à conclusão. Como seguidores de Cristo, devemos dar exemplo de amor, exemplo de amizade para com os irmãos da igreja. Aliás, a Bíblia fala para nós realmente darmos prioridade aos despenseiros da fé, ou seja, aos irmãos da igreja. E as pessoas de fora precisam ver isso, irmãos. Precisa realmente testemunhar que
nossa igreja, né, os irmãos tenham uma harmonia, tenham uma unidade, tenham uma preocupação uns pelos outros, uma amizade. Então deixemos de criar rivalidades, caso tenha, né? Deixemos de criar rivalidades, ciúmes. Isso não deve haver no meio cristão. Partidarismo na igreja, isso é inconcebível. Mas vamos ter uma real preocupação com os nossos, amém? E que sejamos humildes para pensarmos em como podemos servir e abençoar os nossos irmãos na fé, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.